Hello and good evening to everyone. Olá e boa noite a todos. Can you hear me okay? Vocês conseguem escutar a gente bem? Não? Tá baixo? Vocês não estão escutando porque tá baixo? Here comes another one. Okay, how's that? That better? Tá melhor agora? Yes, Sim? the battery of this one is more charged. Ele acha que é porque a bateria desse novo aqui tá mais recarregada. So very happy to be here in this city. Just arrived a few hours ago and looking forward to the next 3 days here. Ele tá super feliz de estar aqui nessa cidade. Ele acabou de chegar, chegou umas 3 horas atrás e ele vai ter mais 3 dias que ele vai ficar aqui. Ele tá feliz de estar esperando por essa experiência. So I say a big thanks to my hosts for inviting me and having the chance to be here with you. Então ele está agradecendo os anfitriões que o convidaram a estar aqui para encontrar com todos vocês. So just by way of introduction, people often ask me, where are you from? Então, a título de apresentação, normalmente as pessoas perguntam de onde ele é. And I say, well, it's complicated. E ele diz, bom, essa pergunta é complicada. By way of family, the father is from India. Porque a família dele, o pai dele é da Índia. Mother was born in Pakistan. A mãe nasceu no Paquistão. I grew up in London and Oxford. Ele cresceu entre Londres e Oxford. I was born in Africa. Mas nasceu na África. I live in Istanbul, Turkey. E vive em Istambul, na Turquia. And now I'm here in Belo Horizonte. E agora ele está aqui em Belo Horizonte. So it's been a mixed experience, but also being in different cultures and different traditions, one does learn about human nature. Então tem sido essa experiência mista, mas vivendo em diferentes culturas e visitando diferentes nações, a gente acaba aprendendo muito sobre a natureza do ser humano. And one of the things I've learned is that mostly people want very similar things. E uma das coisas que ele descobriu é que, em geral, as pessoas querem coisas muito parecidas. Regardless of nationality, age, culture, background, human needs tend to be very similar. Independente da raça, da nacionalidade, da cultura, as necessidades que as pessoas têm parecem ser similares. Everybody wants peace of mind. Todo mundo quer paz da mente. Everybody wants happiness in their hearts. Todo mundo quer felicidade no coração. And everybody wants the exchange of love and respect in relationships. E todo mundo quer essa troca de amor e respeito nos relacionamentos. Is it the same here? Aqui também é assim? Yeah. And the fact that, we all aspire to this tells us something about human nature. E o fato de que todos nós temos essa mesma aspiração nos conta alguma coisa sobre a natureza humana. There are so many books and programs on how to be happy, how to discover inner peace. Tem tantos programas e tantos livros sobre como ser feliz, como descobrir a paz interior. There are no books on how to be more miserable. Não tem nenhum livro sobre como se tornar mais miserável, por exemplo. Or how to increase the stress in your life. Ou como aumentar o estresse na sua vida. How Como ser mais nervoso. No books, no programs on those topics. Para isso não tem livro, não tem nenhum programa sobre esses tópicos. Which means peace of mind, happiness, self-respect. This is our true nature as human beings. Isso quer dizer que autorrespeito, que felicidade, esses aspectos, paz interior, fazem parte da natureza do nosso ser. And this is good news for us. E isso são boas notícias para nós. Because it means the inner journey, the spiritual journey, is a return journey.
Porque isso significa que essa jornada espiritual, na verdade, é uma jornada de retorno. And that's why we've called today how to recharge the battery of your soul. Por isso que o tópico da palestra de hoje é como recarregar a bateria da alma. The battery is supposed to be charged, but it seems it has become discharged. Porque essa bateria, ela deveria estar cheia, mas parece que ela esvaziou-se. So we want to learn how to recharge it once again. E nós então queremos aprender como recarregá-la novamente. Now, when I was growing up as a kid, I was very interested in why people behave the way they behave. E quando ele estava crescendo, ele ainda era uma criança, ele tinha essa curiosidade de saber por que as pessoas se comportam da forma como elas se comportam. For example, why do people become angry? Por exemplo, por que as pessoas têm raiva? The first time I saw two adults shouting at each other, to me it seemed like two dogs were barking at each other. A primeira vez que ele viu dois adultos, um gritando com o outro, ele teve essa sensação de que pareciam dois cachorros latindo um para o outro. I couldn't understand why they behaved like that. E naquela época ele não conseguia entender por que é que eles se comportavam daquela maneira. It didn't look smart. Porque não parecia algo inteligente. And I thought there must be a better way to solve our differences than to behave like this. E ele disse, tem que ter uma maneira melhor da gente resolver as nossas diferenças do que nós nos comportarmos assim. Hence, anger has been described as a temporary form of insanity. A raiva tem sido descrita como uma forma temporária de insanidade. When you're angry, you're technically mad at that time. Quando você tem raiva, tecnicamente, naquele momento, você está louco. Consider how technology is always being upgraded. Considerem como a tecnologia o tempo todo tem sido desenvolvida, tem melhorado. Right? Many of us nowadays have our smartphones. A maioria de nós hoje em dia tem os nossos smartphones. And every few weeks it seems a smarter version comes out. E a cada poucas semanas se passam e parece que eles lançam uma versão que é um pouco mais smart. Which can do 3, 5, 7 things more than the previous version. Que consegue fazer 3, 5, 7 coisas a mais do que a versão anterior. So if phones can get smarter, can human beings also become smarter? Então, se os telefones podem se tornar mais inteligentes, será que os seres humanos não podem se tornar mais inteligentes? Is there a better version of you that is trying to come out? Tem alguma versão melhor de você mesmo que está tentando emergir? Consider this. What would you be like, version 2.0? Considerem isso. Como é que você seria numa versão 2.0? What would a better you be like? Como que um você melhor seria? And I think we may say things like, I would have greater self-esteem. Talvez a gente possa dizer coisas tais como eu teria maior autoestima, I would have better tolerance power. eu teria um melhor poder de tolerância, I would have perhaps more patience. talvez eu tivesse um pouco mais de paciência, My capacity to love and understand would be greater. a minha capacidade de amar e de entender seria maior. So on paper, we all know how we would like to be. E no papel, todos nós sabemos como a gente gostaria de ser. But how to do it? Mas como fazer isso? How to change this theory into practice? Como mudar essa teoria na prática? That's where we have to learn how to live in such a way that we respect the soul. Nós temos que aprender como viver de tal maneira que nós tenhamos respeito pela alma. In fact, I believe that we have more to unlearn than we have to learn. E ele acredita que a gente tem mais para desaprender do que nós temos para aprender. So that's the roadmap for tonight. E esse então é o mapa da estrada para hoje à noite.
Happy to go on the journey? Vocês estão felizes de fazer essa viagem com ele? Are you sure? Tem certeza? All right, let's do it. Let's go. Ótimo, então vamos embora. Well, one of the things is that for each person, we have, you could say, two lives. Uma das coisas é que para cada pessoa nós poderíamos dizer que a gente tem duas vidas. We have the outer life of our job and family, travel and so on. A gente tem essa vida externa, nosso trabalho, nossa família, nossas viagens e por aí afora. But also we have an inner life of our thoughts, our emotions, our perceptions, our experiences. Mas a gente também tem uma vida interna, que é a vida dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas percepções, das nossas experiências. And most people give more attention to the outer life and less to the inner life. A maioria das pessoas dá mais atenção para a vida exterior do que para a vida interior. My own experience when I was around 8 or 9 years old, through my parents, I came into the study and practice of meditation and self-awareness. A própria experiência dele, quando ele tinha de 8 para 9 anos de idade, através dos pais dele, ele começou com essa prática da meditação e do autoconhecimento. So as well as paying attention to the outer life, I was told also pay attention to the inner life. Então, ao mesmo tempo que ele prestava atenção na vida exterior, aí ele foi dito que ele deveria prestar atenção a essa vida interior. Pay attention to your thoughts. Prestar atenção aos seus pensamentos. And so doing meditation became part of a daily experience. E assim fazer meditação tornou-se parte da experiência cotidiana dele. Can I ask how many people here already do some kind of meditation? Ele gostaria de perguntar quantos de vocês aqui já fazem algum tipo de meditação? Levantem a mão. Quite a number. Bastante, gente. And how many people here are meditators? E quantas pessoas aqui são meditadores? Now you may be wondering what's the difference. Talvez vocês estejam em dúvida qual é a diferença. Many people do meditation as a way to de-stress, to calm down, to feel better. Muitas pessoas fazem meditação como uma forma de se acalmarem, de diminuírem o estresse, de se sentirem melhor. That can be enough for a person. E aquilo já pode ser o suficiente para uma pessoa. But to be a meditator means it's a lifestyle. Mas ser um meditador significa que esse é o seu estilo de vida. That means as you go through the day, you're paying attention to the kind of thoughts that you're producing. Significa que ao longo do dia você presta atenção ao tipo de pensamentos que você está produzindo. Meditators understand the most valuable energy we have as human beings is our thought energy. Meditadores, eles entendem que a energia mais valiosa que nós temos como seres humanos é a energia dos nossos pensamentos. Now think of an athlete who wants to win a medal in the races. E ele estava pensando num atleta que quer ganhar uma medalha numa corrida. She or he will pay attention to what she or he is eating, what time they're eating, how much they're eating. E ele ou ela prestaria atenção no que ele está comendo, que horas que ele está comendo, o quanto que ele está comendo. In the same way, a meditator is like a mental athlete. Da mesma forma, um meditador é como um atleta da mente, um atleta mental. As we go through daily life, we are checking how many thoughts am I prepared to spend in thinking about this situation or this issue. À medida que a gente vai passando pelas situações do dia, a gente pensa quantos pensamentos eu estou gastando para lidar com essa situação. And if you feel you're wasting thought energy, you just choose to apply the full stop. E se você sente que você está desperdiçando a energia, simplesmente decide aplicar um ponto final. Now most people are physically in one place, but mentally somewhere else. E muita gente fisicamente está em um lugar e mentalmente está em outro lugar. You may be sitting here now looking at us.
Talvez vocês estejam sentados aqui agora, olhando para nós, but you may be thinking, what should we have for dinner tonight? mas talvez vocês estejam pensando, o que será que eu vou jantar hoje? Anyone doing that? Alguém aqui está fazendo isso? One or two honest people. Tem um ou dois honestos aqui nesse grupo. But to be physically, mentally, emotionally, same place, same time, it's very rare. Mas estar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, na mesma hora e no mesmo lugar, requer uma atenção. So here is what I call as the worst habit of the human race. E esse é aquele que ele chama o pior de todos os hábitos da raça humana, And that is overthinking. que é pensar em excesso. When we think too much, we waste the energy of the mind. Porque quando a gente pensa demais, a gente desperdiça a energia da mente. And a discharge takes place. E aí um descarregamento, é como se descarregasse essa energia. And the mind gets tired. E a mente fica cansada. As a result of which our tolerance level goes down. E como resultado disso, o nível da nossa tolerância também cai. Our patience level goes down. O nível da nossa paciência também diminui. Then we find ourselves getting irritated, upset, angry. E aí nós nos percebemos ficando irritados, chateados, com raiva. And then a small problem is experienced as a huge problem. E um pequeno problema passa a ser experimentado como se fosse um grande problema. So there are two things we'll be exploring tonight in terms of what to pay attention to charge the soul battery. E há duas coisas que nós vamos observar essa noite para prestarmos atenção a fim de recarregarmos a bateria da alma. The first of those is building into your daily life moments of silent reflection. O primeiro aspecto é agregar na sua vida cotidiana momentos para praticar a reflexão silenciosa. To visit the peace which is actually within your soul. Para visitar essa paz que na verdade reside dentro da sua alma. So what I suggest is let's try that right now. E ele vai sugerir que a gente tente fazer isso agora. Let's do a simple 3-minute exercise to experience charging the soul battery. Vamos fazer um exercício de 3 minutos para nós experimentarmos recarregar a bateria da alma. Okay, so to those who are sitting, of course, try and sit with your feet flat on the floor. Aqueles que estão sentados podem sentar com os pés apoiados sobre o chão, a planta dos pés apoiada sobre o chão, Try and have your back straight if you can. tentando manter também a coluna ereta, se vocês puderem. Make sure your electronic baby is sleeping. Assegurem-se que o seu bebê eletrônico esteja dormindo. Yeah, if you have one, just check. It may be awake. Se vocês têm deem uma olhada se ele não está acordado. And what I'll do is I'll speak out a very simple guiding commentary. E ele vai falar um comentário muito simples, para guiar a experiência. For this practice, which we call as creative visualization. Para esta prática que nós chamamos de visualização criativa. Or guided imagery. Ou imaginação guiada. So for this particular exercise, you can just close your eyes. E para esse exercício em particular, vocês podem fechar os olhos. Okay, so I sit comfortably. Eu me sento confortavelmente. And for these few moments, I just want to relax the body and also relax the mind. E para esses momentos eu quero relaxar o corpo e também relaxar a mente. Let me spend these few moments just to be with myself. Deixe-me passar esses poucos momentos apenas para estar comigo mesmo. When we do visualization, we use the power of images. Quando nós fazemos visualização, nós usamos o poder das imagens. Because the mind thinks in pictures.
porque a mente pensa com imagens. And so firstly, just visualize as though the energies in your body are slowly moving upwards from your feet. Então, gentilmente visualize como se a energia do seu corpo estivesse movendo-se para o alto a partir dos seus pés. Just visualize those energies moving up through your legs, Visualize essa energia subindo pelas suas pernas, up through your stomach and your chest, subindo através do seu estômago, do seu peito. those energies move up through your hands and your arms, Essas energias sobem através dos seus braços, das suas mãos, dos seus braços, up through your shoulders and your neck, elas sobem pelos seus ombros e pescoço. and all these energies, they come up to your face, Todas essas energias sobem pelo seu rosto and they gather at the center of the forehead. e se reúnem no centro da sua testa. And here, at the center of the forehead, picture a tiny room. E aqui no centro da testa, imagine uma pequena sala. This tiny room in the center of your forehead is your quiet room of peace. E esta pequena sala, bem no centro da sua testa, é a sua sala silenciosa de paz. And your quiet room of peace is your private and personal space. E esta sala silenciosa de paz é o seu espaço privado e quieto. When you are inside your quiet room of peace, you feel very relaxed. Quando você está dentro da sua sala silenciosa de paz, você se sente muito relaxado. Feel the stillness and the peace of your quiet room. Sinta essa calma, essa paz da sua sala silenciosa. Just allow your mind to absorb this atmosphere of tranquility and serenity from this room. E permita que a sua mente absorva essa atmosfera de serenidade e de tranquilidade desta sala. And as you do so, the thoughts begin to slow down. E à medida que você faz isso, os seus pensamentos começam a diminuir. The mind becomes calm. A mente se torna calma. Just be with this feeling of peace in your mind for 1 minute. Simplesmente permaneça com esse sentimento de paz na sua mente por 1 minuto.
return to the awareness of this room here. E agora, gentilmente, eu retorno para a consciência desta sala aqui. And when you feel ready, you can open your eyes. E quando vocês se sentirem prontos, podem abrir os olhos. How do you feel? Como vocês estão se sentindo? Anybody feel a bit more relaxed? Alguém está se sentindo um pouco mais relaxado? If this works for you, I would suggest try to do this at least once a day. Se isso funciona, que vocês façam isso pelo menos uma vez ao dia. Because one thing that discharges the soul battery is waste thoughts, unnecessary thoughts. Porque uma das coisas que descarrega a bateria da alma, a energia da alma, são os pensamentos desnecessários. So when you go to the quiet room, you are bringing your thought energy back together to one point. E quando você entra nesta sala silenciosa, é como se você trouxesse toda a sua energia de volta para um único ponto. It is recharging the soul battery. E isso recarrega a bateria da alma. Now, what I would recommend is start the day with a short meditation like this every day. E o que ele recomendaria é que vocês começassem o seu dia com uma meditação curta como essa a cada dia. Nowadays, in modern life, in most big cities, we don't know how to go to sleep and we don't know how to wake up. Hoje em dia, o que acontece na maioria das grandes cidades é que a gente não sabe como ir dormir e a gente também não sabe como acordar. I like to show a symbol with my 3 fingers to demonstrate the priorities we should have when we wake up in the morning. Ele gostaria de demonstrar com os 3 dedos dele as prioridades que nós deveríamos ter quando nós acordamos de manhã. The first is this finger. Primeiro é esse dedo polegar. Is when you wake up in the morning, first connect with yourself. Quando você acorda de manhã, primeiro conecte-se consigo mesmo. First engage with your own self. Primeiro engaje-se consigo mesmo. That means remind yourself, I am a spiritual energy. I am a peaceful soul. Isso relembra você que você é uma energia espiritual, você é uma alma pacífica. Some of you may have heard the phrase Om Shanti. Alguns de vocês talvez já tenham escutado esta frase Om Shanti. Om means I, the eternal self, I, the deathless self. Shanti, peace and silence. Om significa eu, o ser imortal, eu, o ser eterno. E Shanti significa paz. So in this world where things are so fast and we have so much information coming to us, it's very important first to connect with my own self. E nesse mundo de hoje, em que as coisas acontecem de forma tão rápida e a gente tem tanta informação que chega até nós, então é muito importante nós nos reconectarmos conosco. And spend a few moments allowing yourself to experience the peace which is already inside the soul. E passar algum tempo permitindo-se experimentar esta paz que já existe dentro da alma. So this is charging the soul battery first thing in the morning. Então isso significa recarregar a bateria da alma e fazer isso como a primeira coisa pela manhã. Then comes a second finger. E daí vem o segundo dedo. Then engage with, connect your mind with the higher being, the supreme being. Engaje-se então, conecte a sua mente com o ser mais elevado, com o ser supremo. It means experience this sense of mental connection with the supreme soul, the ocean of love, the ocean of peace, the ocean of joy. Ou seja, experimente essa sensação de uma conexão mental com esse ser que é o oceano de paz, que é o oceano de alegria, que é o oceano de amor. This is actually the truest and deepest meaning of the word yoga.
E na verdade, este é o significado mais verdadeiro e mais profundo da palavra yoga. Does anybody do yoga here? Alguém aqui faz yoga? Alguém de vocês faz yoga? Okay, probably Hatha yoga, right? Provavelmente Hatha Yoga vocês fazem. Okay, even that's good, that's useful. Isso também é uma coisa boa, é uma coisa útil. A palavra yoga vem da palavra em sânscrito yuje. And yuje means union, connection or link. Yuje significa união, conexão, ligação. So the highest form of yoga or union is the thought union between I, the soul, and the Supreme Soul. E a forma mais elevada de união é essa união através do pensamento entre eu e a alma suprema. And the principle of yoga is whatever your mind has yoga with, you become similar to that. E o princípio por detrás do yoga é que, com o que quer que a sua mente tenha conexão, você se torna similar àquilo. For example, you Por exemplo, may have noticed how a very old couple that have been married many years, they begin to look like each other. vocês devem ter percebido como um casal de pessoas idosas que têm sido casados há muito tempo, eles de repente começam a ficar parecidos um com o outro. Have you seen that? Vocês já viram isso acontecer? Yeah? Because in the mind, A mente de um está à face do outro. and whatever you are thinking, you become similar to that. O que quer que você esteja pensando, no que quer que você esteja pensando, você se torna similar àquilo. Whatever you keep in your mind affects your features as well. E o que quer que você mantenha na sua mente afeta inclusive suas feições. Now, have you noticed how some people look like their dogs? Vocês já viram como que algumas pessoas são parecidas com seus cachorros? Or like the cat? Ou o gato? Who owns a dog? Quem aqui tem cachorro? Do you have your dog pictures? Can we have a look, please? Vocês têm aí a fotografia dos seus cachorros para ele dar uma olhada? But this is the principle of yoga. Mas esse é exatamente o princípio do yoga. So if you connect your mind with the supreme energy, the ocean of peace, love, joy, that increases in you as well. Se você conecta a sua mente com esse oceano de paz, de amor, de alegria, você também se torna assim. You know, just as if you want to charge a battery, you need to connect it to the charger, to the power source. Assim como quando você quer carregar a sua bateria, você precisa se conectar com o gerador. So to charge the soul battery, step one, first go inside and become aware, I am a peaceful soul. Então, para recarregar a bateria da alma, primeiro entre para dentro de si mesmo e conscientize-se, eu sou uma alma pacífica. Step two, connect your thoughts with the Supreme Being. Então, esse é o passo 1. E o passo 2, conecte os seus pensamentos com o Ser Supremo. Now, of course, developing concentration, knowing how to do this, is a question of practice. E claro que desenvolver concentração e saber como fazer isso, aí é uma questão de prática. And then comes the third finger. E aí então vem o terceiro dedo. Yeah? This one here, that one there. Third finger represents you and the news and the traffic and the weather, the football results, all those other things. O terceiro dedo representa vocês, representa o tempo, representa as notícias, representa o resultado do futebol, representa todas essas coisas. Means that the life outside is the third thing to connect with. Ou seja, a vida lá fora é a terceira coisa com a qual se conectar. But for most people in most big cities, we forget the first two. Mas para a maioria das pessoas, na maioria das grandes cidades, nós nos esquecemos dos dois primeiros dedos. We wake up in the morning, we immediately engage with life and with other people. Nós acordamos de manhã e imediatamente nos engajamos com a vida e com as outras pessoas. Is it true? É verdade isso? Yeah. Or we engage with our
smartphones. Ou nós nos engajamos com os nossos smartphones. Check the WhatsApp messages during the night. Checar as mensagens de WhatsApp que chegaram durante a noite. I mean, technology and machines are wonderful, Tecnologia, essas máquinas todas são maravilhosas. but even more wonderful is your mind. Mas mesmo mais maravilhosa do que isso tudo é a sua própria mente. If you want any machine to work well, you need to know how to respect it. Se você quer que qualquer máquina funcione bem, você precisa saber como respeitá-la. When you buy any machine, with that you receive a user's manual. Quando você compra qualquer máquina, com ela vem um manual de instruções, Which tells you how to look after it and how to get maximum benefit from it. que ensina você a como cuidar daquela máquina e a como tirar o máximo de proveito dela. Where is the user manual for the mind? E onde é que está o manual de instruções para a mente? And hence we misuse the mind due to overthinking, wasteful thinking, negative thinking. E a gente mal utiliza a nossa mente devido a pensamentos inúteis, pensamentos em excesso, pensamentos negativos. Okay, so this is the first thing. Build into your life moments of silence to visit the quiet room. Então essa é a primeira coisa, procure agregar na sua vida momentos de silêncio para visitar esta sala, esse espaço silencioso. Morning time should be one time. De manhã, as horas matinais deveria ser um desses momentos. I would suggest another one sometime during the day, because in the day we get tired, and so recharge the battery during the day. E ele sugere que a gente também encontre algum outro momento durante o dia, porque durante o dia muitas vezes nós perdemos a nossa energia. And then also useful is how to end the day properly. E daí também é útil a gente saber como terminar o dia de forma apropriada. Now I remember in the old days, parents would read a nice story to children before they go to sleep. Ele lembra que antigamente, antes de dormir, os pais costumavam ler histórias para os filhos. Does that still happen? Ainda acontece isso hoje em dia? Os pais que estão aqui? Maybe some people do it, Talvez algumas pessoas ainda façam, but there was some sense behind it. mas tinha algum sentido por detrás disso. The idea was that the child should sleep with happy thoughts, nice thoughts, peaceful thoughts. A ideia é que a criança deveria dormir com pensamentos felizes, pensamentos pacíficos, So then the sleep would be peaceful as well. de forma que aquele sono fosse um sono pacífico também. You wouldn't read a horror story to your child, would you, before sleeping? Mas vocês não leriam uma história de horror para o seu filho antes de dormir, não é? Same way, your mind is your child. Da mesma maneira, sua mente é o seu filho. Before going to sleep, what's important is to put the thoughts of the day behind you. Antes de dormir, o que é importante é colocar os pensamentos do dia atrás de você. And someone once suggested to me, and I found it very useful, Uma vez uma pessoa sugeriu para mim, eu achei muito útil, that whatever happened today, something good, something bad, something indifferent, o que quer que aconteça hoje, alguma coisa boa, alguma coisa ruim, alguma coisa indiferente, whether you did something well or you made a big mistake or you failed at something, quer você tenha feito alguma coisa boa, quer você tenha feito um grande erro, quer você tenha fracassado em algo, before you go to sleep, think today's theater of life is closed. mas antes de dormir pense assim, hoje, por hoje, esse teatro da vida está fechado. Today is over. Chega por hoje. And empty your mind of the thoughts of the day. E esvazia a sua mente dos pensamentos do dia. And let your mind be light. E deixe que a sua mente fique leve, multiplique tudo por zero. If the mind is light, then the sleep can be peaceful. Se a mente estiver leve, daí o sono poderá ser pacífico. Otherwise, if you go to sleep worrying about something, the first thought in the morning is connected with the last thought at night. De outra forma, se você vai dormir se preocupando com alguma coisa, o primeiro pensamento que você tem de manhã está conectado ao último pensamento que você teve à noite.
then even though we may have been sleeping for 8 hours, E daí mesmo que a gente tenha dormido por 8 horas, we wake up feeling tired. a gente acorda se sentindo cansado. Doesn't seem to make sense. You spent 8 hours resting, you wake up and still tired. Faz sentido isso? A pessoa passar 8 horas descansando e ainda assim acordar cansada? Because the mind hasn't properly rested. Porque a mente não descansou de forma apropriada. So this is a suggestion, if you don't do it already, morning meditation, during the day, visit the quiet room, in the evening, finish the day properly. Então isso é uma sugestão caso vocês ainda não estejam fazendo isso. De manhã, visitar a sua sala quieta, a sua sala silenciosa, e daí durante o dia e à noite dormir com a sua mente vazia. Experiment for 1 week every day. Experimentem fazer isso por uma semana diariamente And see how you feel at the end of that 1 week. e chequem como vocês vão se sentir no final dessa semana. Se fizerem isso regularmente, I guarantee your life will improve. eu garanto que a sua vida vai melhorar. Because when you give proper attention to your thought quality, your relationships, your situations will begin to improve. Porque quando você dá a atenção apropriada para a qualidade dos seus pensamentos, daí os seus relacionamentos e a qualidade da sua vida vai aumentar. See, life is not happening to you. Porque a vida não está acontecendo para você. Life is responding to you. A vida, ela está respondendo para você. Your life is a reflection of how you are choosing to spend your thought power. A sua vida é apenas um reflexo da sua escolha, onde você escolheu colocar o poder do seu pensamento. If you improve the quality of your thoughts, your situations, your circumstances, your relationships necessarily will improve. Se você melhora a qualidade dos seus pensamentos, os seus relacionamentos, as suas circunstâncias, enfim, a qualidade da sua vida, naturalmente, ela também vai melhorar. If it doesn't work, E se não funcionar, the next time I come, you can throw rotten tomatoes at me. aí a próxima vez que ele vier, vocês podem jogar uns tomates podres nele. But I think I'm safe. Mas And the thing is, this is possible for every person. e a questão é que isso é algo possível para cada pessoa, para toda pessoa. As human souls, we have so much power within us. Porque como almas humanas tem tanto poder, We just have to pay some attention para prestar atenção. to the second part. Agora, antes dele entrar Just need to change. no sentido para vocês essa palestra, Is it útil, vocês acham que a meta seja dicas práticas sobre como cuidar da alma, great to have this? que ele acabou de falar? Which means, as is your vision, so is your world. E ele diz o seguinte, que assim como sua visão é o seu mundo. That's so interesting and something you can really meditate on for a long time. E isso é tão interessante, realmente é uma coisa sobre a qual a gente pode meditar por um longo tempo. Now, usually when we don't like something in our world, we try and change that, whether it's a person or a situation. Normalmente, quando a gente não gosta de alguma coisa na nossa vida, a gente tenta mudar aquilo, quer seja uma pessoa, quer seja uma situação. If you try to change or control another person, what happens? E se você tenta mudar ou controlar outra pessoa, o que acontece? They will resist you back. Eles vão resistir. Force is always met by resistance. A força sempre provoca resistência. But rather than being occupied by what I don't like about others, Mas ao invés de me ocupar com o que eu não gosto nos outros, let me ask myself, can I change the way I am seeing situations, people and events? deixe-me perguntar a mim mesmo, será que eu posso mudar a forma como eu estou vendo as situações, as pessoas, os eventos? Let me do, just remembering something else I can show you here. E ele está lembrando de uma coisa mais que ele queria mostrar para vocês aqui. I know some of you can't see, so sorry about that. Ele sabe que tem alguns que não vão poder ver.
can see over there. But the question here is, what do you see? O que vocês veem nesse desenho que ele fez? Spiral? What else? What do you see? Que mais? Que mais? Many circles? Something else? Projeto? Hurricane. Trajectory? Yeah. Okay. Anything different? Alguma outra coisa diferente? Espiral, círculos, Lots of spins. yeah. Okay, some Infinito, infinito. road. Tem infinito, All right, so tem infinito. infinite. Some interesting creative ideas Umas ideias criativas que vocês deram of what this could be, what it might be, sobre o que isso poderia ser, but mas there is a but. há um mas aqui. See, all the answers that you gave were about this. Todas as respostas que vocês deram eram sobre o que ele desenhou ali no meio. Nobody said there is also this clean, untouched, white, open space all over here as well. Ninguém de vocês mencionou que aqui também há esse espaço limpo, intocado aqui à volta, toda essa parte branca, esse papel branco. See, I didn't ask what did I draw. Porque ele não perguntou o que ele desenhou. I asked what do you see. Eu perguntei o que vocês veem. Now this is an example of the physical eyes. E esse é um exemplo do que acontece com os olhos físicos. When your eyes go to this, your creative thinking goes into what this might be, what it could become, what it perhaps represents. Quando seus olhos físicos eles vão na direção daquele desenho, vocês começam o seu pensamento criativo sobre o que isso representa, o que isso pode ser. And what you think about becomes your world. E o que você pensa torna-se o seu mundo. Now the same thing occurs, the same thing applies to the eye of the mind. E a mesma coisa se aplica ao olho da alma. As we go through daily life, meeting people, hearing news, seeing circumstances, À medida que a gente vai pelo dia encontrando pessoas, vendo circunstâncias, whatever the eye of your mind looks at and focuses on, that's where all your thinking goes. Your thought power goes into that. aonde quer que o olho da sua mente focalize, é aí que o seu pensamento vai também nessa mesma direção. And if we want to raise the quality of our thought power, E se nós queremos elevar a qualidade do poder do nosso pensamento, we have to learn to see differently with the eye of the mind. a gente tem que aprender a ver de forma diferente com o olho da mente. Which means relate to life from another perspective. Que significa relacionar-se com a vida a partir de outra perspectiva. So here is a model which I found useful and I'd like to share with you. E ele queria agora compartilhar um modelo com vocês que ele acha muito útil. And I'll speak this out so people can't see, can understand. Ele vai explicar, vai falar tudo que ele vai desenhar, de maneira que se vocês não estão vendo, vocês vão conseguir entender do mesmo jeito. Now all of us are surrounded by events. Todos nós somos circundados por eventos. Events could be it's a sunny day, it's a rainy day. These are events. Um evento pode ser, por exemplo, é um dia ensolarado, é um dia nublado. Somebody praises you, somebody criticizes you. Just events. Alguém louva você, alguém critica você, isso também é um evento. You do something well, don't do something well, events. Você faz uma coisa bem feita, você faz uma coisa não tão bem feita, isso também são eventos. Brazil wins, Argentina wins, events. Brasil vence, Is it? Brasil ganha, Argentina ganha, tudo isso são eventos. There's not much you can do about the events around you. Não tem muito que se possa fazer sobre os eventos que acontecem à nossa volta. But there is something that we do automatically. Mas tem uma coisa que a gente faz automaticamente. And that is we give meaning to the events. E isso é o que nós fazemos, é que a gente dá significado para esses eventos. Event is outside of me.
O evento é uma coisa que acontece fora de mim, but the meaning I'm giving from my mind. Mas o significado que eu estou dando para aquele evento é a partir da minha mente. For example, something could happen right here in front of all of us. Por exemplo, alguma coisa poderia estar acontecendo aqui na nossa frente. It's an event. Isso é um evento. For me, this could be something terrible. Para mim, isso poderia ser uma coisa terrível. For somebody else, it could be something very embarrassing. Para outra pessoa, poderia ser alguma coisa embaraçosa. For another person, it could be hilarious. Para outro, poderia ser hilário. For another person, it could be mildly interesting. Para outra pessoa, poderia ser algo pouco interessante. So the event is the same, O evento é o mesmo, but the meaning each person is giving individually. mas o significado cada pessoa está dando individualmente. Now, why is this important? E por que isso é importante? Because the meaning you give to the events is determining Porque o significado que você está dando para aqueles eventos está determinando your emotional state. o seu estado emocional. In other words, the way you feel about it. Em outras palavras, a forma como você se sente com relação àquilo. Whether you feel angry or sad. Se você se sente com raiva ou triste. Whether you feel inspired or excited. Se você se sente inspirado ou excitado. So, this is how the sequence works. E é assim então que essa sequência funciona. First, the event takes place. Primeiro acontece o evento. Then secondly, very, very quickly, your mind gives meaning to the event. E em segundo, muito rapidamente, sua mente dá um significado para aquele evento. And then the result is the way you feel. E o resultado é a forma como você se sente. Event, meaning, emotions. Event, meaning, emotions. Eventos, significado, emoções. Eventos, significado, emoções. But there is an illusion that we are under. Mas existe uma ilusão sob a qual nós estamos. The illusion is we think the emotional state is directly a result of the event. É que a gente acha que o resultado emocional é um resultado direto do evento. And that's the mistake. E isso é um engano. This causes a lot of discharge of the soul battery. Isso causa muito descarregamento da energia da alma. So for example, we say things like, I feel angry because of the way this person spoke. Por exemplo, a gente diz assim, eu fiquei com raiva por causa da forma como essa pessoa falou. I feel upset because such and such a thing happened. Eu fiquei chateado porque tal e tal coisa aconteceu. But this is false. Isso é falso. You are not angry because of the way somebody spoke. Não, você não ficou com raiva por causa da forma como alguém falou. But you are angry because of the meaning you are giving to what somebody said. Mas você ficou com raiva por causa do significado que você deu ao que alguém falou. You're not upset because of something which happened. Você não está chateado por causa que alguma coisa aconteceu. You're upset because of the meaning you are giving to what happened. Você ficou chateado por causa do sentido, do significado que você deu àquilo que aconteceu. The event does not directly lead to the emotional state. O evento não leva diretamente a um estado emocional. Now this is both bad news and good news. Agora, isso por um lado são boas notícias, por outro lado são más notícias. The bad news is that when you feel upset or angry, there is no one to blame. A má notícia é que se por acaso você se sentir chateado ou com raiva, não tem ninguém para você culpar. So sorry about that. Desculpem por isso. But the good news is exactly the same. Agora, as boas notícias são exatamente as mesmas. Which means, if I choose to improve the meaning I'm giving to the event, the way I feel begins to change. Se eu escolher mudar o sentido que eu estou dando para um determinado evento, o significado que eu estou dando para um determinado evento, a forma como eu me sinto também muda. Let me not be so consumed by the event. Ou seja, não
não se deixe ser tão consumido pelo evento. but rather let me focus on how can I give better meaning, higher meaning to the events. Ao invés disso, deixe-me focar em como que eu posso dar um sentido melhor, um sentido mais elevado para aquele evento que aconteceu. When you focus on the events, soul battery gets discharged. Quando você se foca no evento, a bateria da alma é descarregada. When you focus on the meaning and upgrade the meaning, the soul battery conserves its energy. Mas quando você foca no significado e quando você faz um upgrade, quando você aumenta o nível desse significado, a bateria da alma daí é carregada. The question arises, what is meaning made up of? Aí surge essa pergunta, mas do que é feito o significado das coisas? What comprises meaning? O que é que compõe o significado? What makes up meaning? O que faz o sentido de algo? What is the meaning of meaning? Qual é o significado de significado? Now, there are three main things, but we'll just look at one for tonight. Tem três coisas principais nisso, mas a gente só vai focar em uma hoje à noite. By the way, what time do we have to finish? It's okay, I think around We have some time. yeah, we can finalize. Okay, all right. So we'll just look at one of those three things. Então ele queria olhar para uma. Dá para ele terminar? Vocês podem esperar uns 10 minutos mais para ele concluir? One of those three things is context. Então vamos olhar para essas três coisas. Uma delas é contexto, The context of something, it gives meaning to that thing. porque o contexto de alguma coisa dá significado para aquela coisa. So the question arises, in which context do you see life? E então surge esta pergunta: qual é o contexto no qual vocês veem a vida? What does life mean to you? O que é que a vida significa para vocês? Now, if you upgrade the context, Porque se vocês elevam o contexto, the way you feel about things and the thoughts you have go to another level. a forma como você se sente com as coisas e o nível dos seus pensamentos também vai para um outro nível. Now, some people think life is business. Algumas pessoas pensam assim: a vida é um negócio. They approach life and relationships with this sort of business-like and a competitive attitude. A abordagem deles para a vida e para os relacionamentos é como se fosse um negócio. Então eles têm uma abordagem competitiva. Some people think life is a battlefield. Algumas pessoas acham que a vida é um campo de batalha. They're ready for war every day. They go to the office with this war face. Eles estão prontos para a batalha todo dia. Eles vão para o escritório com essa cara de batalha, de guerra. Some people think life is a prison. Algumas pessoas acham que a vida é uma prisão. They feel this is something I have to escape from. Eles acham que a vida é alguma coisa da qual eles têm que fugir, eles têm que sair. So there are two contexts that we suggest are very healthy for living human life. Então tem dois contextos que nós sugerimos e que a gente sente que são muito saudáveis para a vida humana. One of those is life is a school. Um desses contextos é que a vida é uma escola. So if life is a school, then who are we? E se a vida é uma escola, então quem somos nós? Students. Estudantes, alunos? If life is a school and we are students, then who are the teachers? Então se a vida é uma escola, se nós somos os alunos, quem são os professores? Events and something else also, Os eventos são os professores e mais uma outra coisa. but especially the teachers are difficult people. Especialmente os professores da vida são as pessoas difíceis. Do you have at least one difficult person in your life? Vocês têm pelo menos uma pessoa difícil na sua vida? Maybe more than one. Talvez tenham mais que uma. Is that person in this room? Por acaso essa pessoa está nessa sala? Is that person sitting next to you? Por acaso essa pessoa está sentada bem do seu lado? Don't answer that question. Não preciso responder essa. But usually we say,
so-and-so is so difficult, it's like this person is always pushing my red buttons. Às vezes as pessoas dizem, o fulano é tão difícil, é como se ele estivesse o tempo todo apertando meus botões vermelhos. It seems this person has a university degree in pushing my red buttons. Parece que essa pessoa tem um PhD em apertar os meus botões vermelhos. She or he has been strategically placed in my life just to irritate me. Aqui, ele ou ela foi estrategicamente colocado na minha vida só para me irritar. So what can we do? How can we stop someone from pushing our red buttons and making us waste energy, anger and getting upset? Então, como é que a gente pode fazer para parar alguém de apertar os nossos botões vermelhos e fazer a gente ficar irritado, com raiva e chateado? Any ideas? Alguém aqui tem alguma ideia para isso? How to stop someone pushing my buttons? Como parar alguém de apertar os meus botões vermelhos? Sorry? Accept. Okay, that can work for a while. Isso pode funcionar por um tempo. We could do it the British way. A gente pode fazer da forma britânica. It's where you say to that person, "Excuse me, can you please not push my red buttons?" Esse é um outro método. Você pode dizer para a pessoa, excuse me, será que dá para você parar de apertar os meus botões vermelhos? But that won't work for very long. Mas não vai funcionar por muito tempo. The only real solution is I learn to deactivate my buttons. A única solução real é aprender a desativar os seus botões. It means I learn to develop such self-control, such stability of mind, when someone pushes, it doesn't work anymore. Ou seja, eu aprendo a desenvolver tal autocontrole, tal controle emocional que mesmo que alguém aperte os meus botões vermelhos, não funciona. This will cause the other person to change their behavior. Isso vai fazer com que a outra pessoa mude o seu comportamento. Imagine you go into a lift. If you push the buttons, the lift doesn't work, you come out, you take the stairs. Imagine que você entra no elevador, começa a apertar os botões, o elevador não sai do lugar, você sai do elevador e pega as escadas. The same way, if I develop such self-respect and composure of mind, it's like sending a signal to another person, you can no longer upset me. Da mesma forma, se você desenvolve tal autorrespeito, é como se você estivesse mandando para aquela pessoa uma mensagem sutil. Você não pode mais me chatear. The person gets the message, I can't make her or him angry. E a pessoa capta essa mensagem. Eu já não posso mais fazer ela ou ele ficar com raiva. That's the best and the only way to actually change other people's behavior towards you. E essa é a melhor e, na verdade, é a única maneira de mudar o comportamento das pessoas com relação a você. One of the principles of spiritual living Um dos princípios da vida espiritual is never ask for respect, é nunca pedir respeito, but increase your self-respect. mas aumentar o seu autorrespeito. And notice how naturally respect comes to you. E notar como naturalmente o respeito vem até você. What is Note como naturalmente o respeito vem até você. What does it mean to increase your self-respect? O que é que significa aumentar o seu autorrespeito? It means you honor that my peace of mind and my happiness is my personal property. Significa que você honra o fato de que a sua paz da mente é a sua propriedade. This is non-negotiable. E é uma propriedade não negociável. It's up to me to look after my peace of mind and my happiness and not to give it away, not to lose it. E depende de mim cuidar da minha paz da mente, da minha felicidade, e não gastar e não perdê-los. Through that you become emotionally strong, stable, secure. E através disso você se torna emocionalmente forte, estável e seguro. Then notice how automatically respect comes to you. E aí perceba como que automaticamente o respeito virá até você. So in this context, if you see life as a school, if you see yourself as a student and events and difficult people as teachers, you're always learning, growing, evolving. E dessa forma, se nós vemos a vida no contexto que a vida é uma escola e as pessoas, os eventos são os nossos professores, aí na nossa vida nós vamos nos perceber sempre crescendo, sempre evoluindo. In the school of life, what is the subject we are studying?
E na escola da vida, qual é a matéria que a gente está estudando? What is the curriculum here? Qual é o currículo dessa escola? Perceive yourself. Happy, okay, but this is the highest of all studies. Mas esse é o estudo mais elevado de todos os estudos. And that is the study of virtue. E esse é o estudo da virtude. Which means to develop within myself patience, self-respect, courage, tolerance. Que significa desenvolver dentro de mim paciência, tolerância, coragem, autorrespeito, Forgiveness. perdão. The more I develop these virtues within my character, the richer I become, the more valuable my life becomes. Quanto mais eu desenvolvo essas virtudes no meu caráter, mais rico eu me torno e melhor se torna a qualidade da minha vida. Sometimes people use this phrase, soft skills. Às vezes as pessoas usam essa palavra soft skills, é como se fossem talentos, habilidades macias, amaciadas, There's nothing more important than developing. amortecedores, eu acho. Nothing more important than developing these. Eu acho que é tipo desenvolver, não tem nada que seja mais importante na vida do que desenvolver, é como se fosse uma espécie de um amortecedor. Consider the state of the world today. Considere o estado do mundo hoje. If people had more patience, Se as pessoas tivessem mais paciência, more tolerance, mais tolerância, more understanding, mais entendimento, if people were able to forgive, se as pessoas fossem capazes de perdoar, how many problems can be solved easily? quantos problemas a gente poderia resolver facilmente? But because we lack these basic things to some degree, therefore there is anger and there is revenge and the violence we see around. Mas porque falta para nós, em alguma extensão, essas virtudes, é por isso que surge toda essa raiva e todas essas dificuldades. It is said forgiveness is a quality of the strong. É dito que o perdão é uma qualidade para os fortes. The weak cannot forgive. O fraco não pode perdoar. And when you forgive, it is the forgiver who benefits more than the forgiven. E quando você perdoa, é aquele que perdoa que se beneficia mais do que aquele que é perdoado. Now you may find in a situation you feel like forgiving, another situation you feel like taking revenge. Agora, você pode às vezes se encontrar numa situação em que você se sente perdoando e numa outra situação que você se vê tomando revanche. What's the criteria? Qual é o critério? When we are spiritually powerful, when the soul battery is charged well, we are able to forgive easily. É que quando nós estamos espiritualmente recarregados, quando a bateria da alma está recarregada, nós somos capazes de perdoar com facilidade. When the soul battery is discharged or low charge, Mas quando a bateria da alma está descarregada, pouco carregada, pouca carga, the feelings of revenge come. aí vem os sentimentos de revanche. And then you can't let go. E aí você não consegue largar, soltar. Hence, charging the soul battery is good for me, but it's also a contribution to helping humanity to progress. Então, carregar a bateria da alma é uma coisa útil para mim, mas também é algo que ajuda a humanidade a progredir. So in this example of the context, see when we have difficult people or difficult situations, see the message for me to grow. Então, nessa questão do contexto, todo mundo tem pessoas diferentes, situações difíceis, situações difíceis. Então, a gente precisa encontrar qual é a mensagem ali que vai me fazer crescer. Which virtue can I develop through this situation? Ou seja, qual é a virtude que eu posso desenvolver através dessa situação? Do not see the messenger, only see the message. Não veja o mensageiro, veja a mensagem. Do not see the person who is a teacher in disguise for you. Não veja aquela pessoa que é um professor disfarçado para você, but only see the teaching. mas veja o ensinamento. So in this instance, I am changing the context of a situation, and therefore I am changing the meaning I give to it. Então eu estou mudando o contexto da situação e eu estou mudando o significado que eu estou dando para aquela situação.
as a result of which the way you feel is different. E como resultado disso, a forma como você se sente também é diferente. Yeah? So waste thoughts and negative emotions which drain the soul battery, you are saved from that, and instead the quality of your thoughts is much higher. Então, pensamentos inúteis e emoções negativas que fazem com que você gaste a energia da alma, você fica a salvo, protegido disso, e como resultado a qualidade da sua vida é superior. Okay, so that's one context is school. Second suggested context for life E o segundo contexto que ele gostaria de sugerir para a vida is see life as a big theater é performance. ver a vida como um grande teatro. Now, everybody must have been in some kind of theater performance, maybe at school. Todo mundo aqui já fez teatro alguma vez na vida, nem ter sido na escola, né? In a theater performance, there are rules, aren't there? E no teatro tem regras. And the rule is only you can play your part. You cannot become the director of somebody else's part. E uma das regras é que no teatro você só pode desempenhar o seu papel e você não pode se tornar um diretor para a forma como o outro desempenha o papel dele. So when we occupy ourselves too much with other people's roles, other people's parts, we are breaking the rules. Quando a gente se ocupa demais com o papel dos outros, a gente está quebrando essa regra. And the result is there is a penalty. E o resultado é que há uma multa, uma penalidade. The penalty is we have a bad mood, E a multa é que a gente fica mal-humorado. or we get upset or angry. Ou então a gente fica chateado, ou então a gente fica com raiva. So in the theatre of life, we are both actors, but also we are audience for each other. E no teatro da vida, ao mesmo tempo que nós somos os atores, nós também somos audiência uns para os outros. Plateia. There are times you have to act and perform. Às vezes você tem que atuar, And there are times you just have to be an observer. e há vezes em que você só tem que ser um observador. And this is the art of living spiritually, when to perform, when to observe. E essa é a arte de viver espiritualmente. Quando atuar, quando observar. There's a time to think and there's a time to stop the thinking. Há um momento para pensar e há um momento para parar de pensar. In our spiritual study, we use the phrase, don't think too much, just apply a full stop when you find your mind is too active. No nosso estudo espiritual, a gente tem um ditado que diz o seguinte: não pense muito, só aplique um ponto final quando você achar que você está pensando demais. When situations occur, don't keep thinking, why. Quando as situações acontecem, não fica pensando por quê. Don't say why, just fly. Don't say why, não diga por quê, just fly, simplesmente voe. And this is my experience because I think I used to think too much. E essa é a minha experiência, porque eu acho que eu era uma pessoa que pensava demais. But I thought I was supposed to do that. Eu sempre pensava que eu tinha que fazer isso. Then I understood there's no need to think so much and waste so much energy. E aí eu entendi, não tem necessidade de pensar tanto, não tem necessidade de gastar tanta energia. Apply the full stop, move on. Aplique o ponto final e ande para frente, progrida. A life of too much thinking is not a life. Uma vida com muito pensamento não é uma vida. But in life there should be peace of mind, there should be happiness, and the exchange of love and respect. Na vida deveria haver paz da mente, deveria haver felicidade, deveria haver uma troca de amor e respeito. Okay, I think we're coming to a close. Então acho que a gente está encerrando agora. I know that we'd like to finish off with a short meditation. E ele gostaria de terminar com uma pequena meditação. I hope these things are useful for you and hope they're practically applicable for you. Ele espera que essas coisas sejam úteis para vocês e sejam aplicáveis da forma prática para vocês. And perhaps we can have it directly in Portuguese, the meditation. If you like, maybe you can do it. Okay. I can translate it easy. But can I give some announcement before? Eu vou dar um anúncio antes, porque ele vai conduzir uma meditação e aí vocês podem
sair com essa experiência daqui?